Oi, me chamo Bárbara e este é o Devocional com o Soberano. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 52, do versículo 1 em diante. Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor havia sido provocada em Jerusalém e em Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da sua presença. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém, com todo o seu exército, acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor dela. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do rei Zedequias. Ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para o povo. Então o muro da cidade foi rompido. O rei e todos os soldados fugiram e saíram da cidade à noite, na direção do Jardim Real, pela porta entre os dois muros, embora os babilônios estivessem cercando a cidade. Foram a Arabá, mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram, e ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Amate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia de sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial que servia o rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém. Todos os edifícios importantes foram incendiados por ele. O exército babilônio, sob o comandante da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. Nebuzaradã deportou para a Babilônia alguns dos mais pobres e o povo que restou na cidade, juntamente com o restante dos artesãos e aqueles que tinham se rendido ao rei da Babilônia, mas Nebuzaradã deixou para trás o restante dos mais pobres da terra para trabalhar nas vinhas e nos campos. Os babilônios despedaçaram as colunas de bronze, os estrados móveis e o mar de bronze que ficavam no templo do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram embora as panelas, pás, tesouras de pavio, bacias de aspersão, tigelas e todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou embora as pias, os incensários, as bacias de aspersão, as panelas, os candeeiros, as tigelas e as bacias usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. O bronze tirado das 2 colunas, o mar e os 12 touros de bronze debaixo dele, e os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que se podia pesar. Cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência. Cada uma tinha 4 dedos de espessura e era oca. O capitel de bronze no alto de uma coluna tinha 2 metros e 25 centímetros de altura e era ornamentado com uma peça entrelaçada e romãs de bronze em volta, tudo de bronze. A outra coluna com suas romãs era igual. Havia 96 romãs nos lados. O número total de romãs acima da peça entrelaçada ao redor era de 100. O comandante da guarda tomou como prisioneiro o sumo sacerdote Seraías, o sacerdote adjunto Sofonias e os 3 guardas das portas. Dos que ainda estavam na cidade, tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior, encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 de seus homens que foram encontrados na cidade. O comandante Nebuzaradã tomou todos eles e os levou ao rei da Babilônia em Ribla. Ali em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim Judá foi para o cativeiro, longe de sua terra. Este é o número dos que Nebuzaradã levou para o exílio. No 7º ano, 3.023 judeus. No 18º ano de Nabucodonosor, 832 de Jerusalém. Em seu 23º ano, 745 judeus levados ao exílio pelo comandante da guarda imperial, Nebuzaradã. Foram ao todo 4.600 judeus. Joaquim é libertado. No 37º ano do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei da Babilônia, ele libertou Joaquim, rei de Judá, da prisão, no 25º dia do 12º mês. Ele falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento de honra mais elevado do que os dos outros reis que estavam com ele na Babilônia. Desse modo, Joaquim tirou as roupas da prisão e, pelo resto da vida, comeu à mesa do rei. O rei da Babilônia deu a Joaquim uma pensão diária até o dia de sua morte. A ira do Senhor tem sido provocada de tal forma nas igrejas brasileiras e no Rio de Janeiro, pois fazem o que o Senhor reprova, que ele terá que tirá-los da sua presença. O governador do Rio de Janeiro se rebelará contra os Estados Unidos, então ele marchará contra a minha igreja,
o meu povo com todo o seu exército. O estado ficará sob cerco. A fome será tão severa que não haverá comida para o povo. Então, a fronteira do estado será rompida, e o governador e todos os seus soldados fugirão e sairão do estado escondidos. Mas os Estados Unidos perseguirão o governador do Rio de Janeiro e o alcançarão. Todos os que o acompanhavam se dispersarão dele, e ele será capturado. Ele será levado ao presidente dos Estados Unidos, e ele mandará executar os filhos dele diante dos seus olhos, e também matará todos os nobres do Rio de Janeiro. Então prenderá o governador do Rio de Janeiro e o levará para os Estados Unidos, onde o manterá em prisão até o dia de sua morte. Um comandante do presidente dos Estados Unidos virá e incendiará as igrejas do Senhor, o palácio governamental e todas as casas do povo do Senhor, da igreja do Senhor. Todos os edifícios importantes serão incendiados por ele, e será derrubada toda a defesa da igreja do Senhor. Ele deportará para os Estados Unidos alguns dos mais pobres, e o povo que restar nas cidades. Ele deportará para os Estados Unidos alguns dos mais pobres, e o povo que restar nas cidades, juntamente com o restante dos artesãos e trabalhadores, e aqueles que tinham se rendido ao presidente dos Estados Unidos. Mas deixará para trás o restante dos mais pobres da terra, para trabalhar. Eles destruirão a igreja do Senhor e levarão seus tesouros para os Estados Unidos, tudo o que considerarem de valor. Ele tomará como prisioneiros sacerdotes que são considerados importantes, também encarregados e oficiais do exército brasileiro, e políticos e conselheiros. Ele os levará ao presidente dos Estados Unidos, e este os fará serem executados. Assim o Rio de Janeiro irá para o cativeiro, longe de sua terra e também vários cristãos. Até o próximo vídeo. Tchau!